pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, caríssimos! Ô, beleza! Ô, família cristã amada, amada por Deus, a sua família, meu irmão, a sua família, minha irmã, é um oráculo do Senhor. É algo que Ele criou para que dê certo. A vontade de Deus é que a sua família dê certo. Então, resta a cada um de nós fazermos o nosso melhor, darmos o nosso melhor, buscarmos aprender a sermos melhores cristãos, melhores pais, melhores mães, melhores filhos, para podermos fazer essa caminhada rumo à salvação, passando pela missão de sermos sal e luz neste mundo. Hoje vamos falar do parágrafo 2208, ainda na seção que fala da família e a sociedade, a relação da família com a sociedade. Diz o parágrafo: a família deve viver de maneira que seus membros aprendam a cuidar e se responsabilizar. Ou seja, a maneira em que a família vive, ou que está vivendo, ou que deverá viver, deverá favorecer que os seus membros, né, os filhos, o papai e a mamãe, né, favoreçam a duas coisas principais. Quais são? Então o catecismo vai continuar a dizer: aprendam a cuidar e a se responsabilizar pelos jovens e pelos velhos. Caríssimos, se as crianças, se os jovens, né, todos os membros da família não aprenderem dentro do contexto familiar, dentro do seio familiar, a respeitar, e não só respeitar, a cuidar, e não só respeitar e cuidar, a responsabilizar-se uns pelos outros, em particular pelos anciãos, pelos idosos e, do outro lado, os jovens. Os anciãos, por amor e respeito pela contribuição que eles já deram, né? Geraram a vida, é a vida que vocês aproveitaram e também se constituíram enquanto família e foram gerando vida também. Olha que coisa linda. Só na família pode acontecer isso. Só na família cristã, constituída de pai, mãe e filhos, se assim Deus desejar. Então, é aí nesse contexto, nesse grande desafio de ser família cristã no mundo, que os seus membros devem aprender isso, a cuidar e a responsabilizar-se pelos jovens e pelos idosos. Os jovens são aqueles que têm aquele potencial de transformar o mundo, aquela força que emana de todos os hormônios que estão em convulsão, né? Aquele vulcão de hormônio dentro daquela criatura, daquele menino, daquela menina, daquele jovem, daquela jovem, e temos que conduzir, né? Temos que colocar na direção, da boa direção da evangelização, do amor de Deus, da catequese, né? Do amor ao próximo, do cuidar e responsabilizar-se pelo outro. É dentro da família que vai acontecer isso. Pelos doentes e deficientes, né? Como o mundo está carente de pessoas que se doam em atenção e amor e cuidados com os doentes, com os deficientes. O mundo secular tenta substituir isso, que é uma responsabilidade da família, através das leis, por leis. Então querem normatizar algo que deveria ser espontâneo, movido pela caridade. Pelos pobres. Gente, quantos pobres tem no mundo? A grande maioria, né? E quanto a nós, família cristã, o que temos feito? Além de rezarmos, além de nos entristecermos,
por essa realidade tão cruel dos pobres. E eu não estou falando pobre só com relação a material, não. A dimensão material. Quantos tem pobres de espírito, pobres de amor, pobres de caridade, empobrecidos na sua humanidade? Como a família cristã precisa voltar as atenções, através da caridade principalmente, para essas pessoas empobrecidas em todas as suas dimensões enquanto seres humanos. São numerosas as famílias que em certos momentos não são capazes de proporcionar essa ajuda. E não são capazes de proporcionar essa ajuda, meu irmão e minha irmã, porque as famílias estão sendo desviadas, as atenções das famílias estão sendo desviadas somente para os valores terrenos, somente para aquelas coisas materiais, somente para as coisas que passam. E aí vamos deixando as coisas fundamentais, as coisas que não passam, as coisas eternas, as coisas que podem nos salvar, as coisas que podem nos edificar, para o segundo plano. Se der tempo, a segunda opção. E é por isso que no mundo de hoje, na sociedade de hoje, existem tantos desassistidos. A família cristã não pode se contentar em deixar isso para os governos, não. Nós temos que, através ou junto com a igreja, a família cristã, enquanto família universal pela igreja, deve realmente combater o bom combate, indo ao encontro desses mais necessitados. Ok, meu irmão, minha irmã? A sua família é um oráculo do Senhor. Caríssimo, não esqueça de compartilhar os vídeos, de convidar os seus amigos, irmãos e irmãs, seus familiares a conhecerem o canal do Diácono Márcio Ferreira, um canal destinado à catequese e à evangelização, segundo o magistério da igreja, segundo os documentos da igreja. Na próxima, continuaremos falando sobre a família segundo o catecismo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que pela poderosa intercessão da sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Fátima, desça sobre vós as bênçãos do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.